Chique bilionário. Observa a limpiadora humilde dançando. Mas o que ele descobri a muda para sempre. No luxuoso palácio de Alfaim, uma jovem chamada Amina, de apenas 25 anos, passava suas tardes limpando os enormes salões com vista para o deserto. Seus cabelos escuros e ondulados, sempre presos em um coque desfeito, exibiam algumas mechas rebeldes que molduravam seu rosto. Tamina vinha de um bairro humilde da cidade, onde os arranha-céus davam lugar a casas modestas. O seu cotidiano era repleto de desafios, mas nunca deixava de sonhar com algo mais. O palácio, com sua arquitetura majestosa, era um dos mais exuberantes da região. As paredes eram adornadas com mosaicos intrincados, e os aromas de especiarias preenchiam o ar, misturando-se ao suave toque da brisa quente do deserto. O som das fontes jorrando na entrada acompanhava o canto dos pássaros que se aninhavam nas palmeiras ao redor. Mas naquele dia, tudo estava prestes a mudar. Assim que a luz do sol começou a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, Amina, sem se dar conta da presença do sheik, começou a dançar no salão vazio. Era um movimento simples, mas cheio de vida. Seus pés descalços tocavam o chão de mármore frio, ecoando um leve ritmo que ressoava pela sala. Nas mãos, ela segurava um pano que mais parecia um véu, e à medida que girava, a peça flutuava ao seu redor. "Olhe só para ela", murmurou um dos guardas, surpreso. A música que pulsava em seu coração fez Amina esquecer, por um momento, da opressão de sua rotina. Ela dançava como se o mundo fosse dela. O eco dos sussurros a fez hesitar, mas logo voltou a se entregar aos movimentos fluidos. E foi nesse momento que o sheik, um homem de presença imponente, apareceu na porta. Ali estava Khalid Al-Fahim, bilionário e magnata do petróleo, conhecido por sua frieza e riqueza desprezível. Os seus olhos escuros observaram a mulher com um misto de confusão e fascinação. "O que é isso?" perguntou ele, sua voz soando como um trovão, ecoando no salão silencioso. Amina congelou, seu corpo tenso, e o pano que carregava escorregou de suas mãos, caindo ao chão. "Desculpe, senhor. Eu não percebi que o senhor estava aqui." Sua voz mal conseguiu sair. O contraste entre sua simplicidade e a opulência do palácio nunca parecera tão evidente. Khalid a observou por um momento, os sentimentos lutando em seu peito. A dança dela, inocente e cheia de alegria, ressoava de maneira estranha em seu coração endurecido. Algo nele havia mudado, mas o que exatamente era um mistério. "Você deve dançar para mim novamente", sussurrou, mais para si mesmo do que para ela. Amina olhou nos olhos do sheik, inquieta. Seria esse o início de algo terrível? O medo a paralisava, enquanto as riquezas à sua volta pareciam mais opressoras do que nunca. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Amina hesitou ao ouvir a voz profunda do sheik. O coração pulsava acelerado,
como se estivesse prestes a explodir. Ele a olhava com intensidade, e uma onda de nervosismo subiu por seu corpo. Desculpe, eu não queria incomodar, murmurou, tentando recuperar a compostura. Mas ao olhar para Khalid, percebeu que os olhos dele carregavam algo mais do que curiosidade. Você possui um dom, ele disse lentamente. Cada palavra era pesada, como se ele estivesse tentando organizar seus próprios pensamentos. Amina sentiu um frio na barriga. O que aquele homem queria dela? Ela não fazia mais do que dançar para alegrar seu dia. Mas há algo em seu olhar que a intrigava, um misto de vulnerabilidade e força, um contraste que a atraía e a apavorava. Você deve dançar novamente, mas não apenas para mim. Sua voz estava carregada de algo que ela não conseguia identificar. Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar como um raio. Os guardas se agitaram, olhos arregalados. Uma mulher entrou às pressas no salão. Era Layla, a governanta do palácio, com o rosto pálido e uma expressão de desespero. Senhor, está tudo acabado! Ela gritou, as mãos tremendo. Khalid virou-se rapidamente. Seu ar de autoridade desapareceu diante da súbita crise. Amina sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que estava acontecendo? O que você está dizendo, Layla? O sheik perguntou, a voz agora carregada de urgência. A refinaria pegou fogo. Todas as operações estão paradas. As palavras dela ecoaram, e a tensão espremeu o ar em volta deles. Khalid endureceu. Amina viu a mudança em seu rosto, testemunhando a fragilidade que raramente aparecia. Com quem você está lidando? O sheik perguntou, seu tom um misto de raiva e preocupação. Com um inimigo, algo que está mais próximo do que pensamos. A voz de Layla era trêmula. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Amina notou como os olhos do sheik se estreitaram em fúria. A cena a envolvia como um manto, mas havia algo mais que a prendia ali. Medo, surpresa, expectativa. Inimigo? Khalid repetiu, mudando o peso de seu corpo, como se estivesse prestes a atacar. Quem por trás disso? Layla hesitou, as mãos trêmulas. Amina percebeu que a governanta estava prestes a revelar algo devastador. Algo que poderia destruir tudo. Ela respirou fundo. É alguém que você nunca esperaria. Alguém de dentro. Amina sentiu a pressão em seu peito aumentar. O que quer que fosse, estava prestes a mudar tudo. O sheik olhou para Amina, como se a presença dela fosse um símbolo de algo maior. Deixe eu adivinhar. Você sabia desse plano? Khalid disparou, a voz cortante. A natureza do que estava acontecendo parecia girar em torno de Amina. Ela não conseguia escapar desse turbilhão. A dança que antes era um momento de fuga, agora parecia um prenúncio do caos que se aproximava. O que você vai fazer? Amina perguntou, a voz mal saindo, mal conseguindo formular os pensamentos. Khalid respirou fundo. O olhar dele se endureceu, e havia uma determinação feroz nele, que era quase palpável. Então ele virou-se abruptamente, sua atenção totalmente voltada para Layla. Eu quero saber tudo, agora. Amina não podia mais permanecer ali. A cena parecia um filme, e ela era apenas uma espectadora. O mundo ao redor tornou-se turvo, e a sensação de que uma tempestade se aproximava prendia seu coração. A verdade estava prestes a ser revelada, e ela sabia que nada seria como antes. O que mais você tem a dizer? A voz de Khalid
reverberou no silêncio crescente, enquanto ela se perguntava se conseguiria lidar com as consequências do que estava prestes a descobrir. E o olhar dele, antes distante, agora estava fixo nela novamente. Era uma questão de tempo, até que tudo se tornasse claro. Khalid olhou para Amina com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Ela sentia a pressão no peito, um nó na garganta. Havia algo naquele olhar que dizia que tudo estava prestes a mudar. Layla, a governanta, ainda tremia e a tensão no ar era palpável. O que era esse inimigo que afetava tudo? Amina não fazia ideia, mas a certeza de que um novo caos surgiria a tinha paralisada. Mesmo assim, ela não podia ignorar o peso da situação. Layla começou, mas as palavras pareciam fugir dela. Eu não sabia que você estava aqui, Khalid, mas foi a sua confiança que permitiu que isso acontecesse. O sheik se virou bruscamente. Sua expressão agora era uma mistura de raiva e confusão. Amina sentiu um medo frio correr por sua espinha. O que você está insinuando? A voz de Khalid soou como um trovão. O eco reverberou pelas paredes do salão. Alguém próximo. Alguém que devia proteger você. Layla hesitou, a respiração pesada. O tempo parecia parar. O alvo sou eu, Khalid. Fui eu quem entregou informações à concorrência. Amina mal podia acreditar no que ouvia. As palavras de Layla estavam carregadas de peso, sangue, traição. Tudo girava ao seu redor. Você fez o quê? Khalid gritou. Seu olhar se transformou em um fogo profundo. O calor da fúria preenchia o espaço. Eu não tinha escolha. Layla gritou de volta, a voz carregada com desespero. Eles me forçaram. Está em jogo a segurança da sua família. Eu não sabia de quem era a mão que me guiava. Os olhos de Khalid se estreitaram. Amina podia vê-lo se transformando sob a pressão. Aquele homem poderoso, sempre no controle, agora parecendo vulnerável. Seu mundo desmoronava e ela estava no centro da tempestade. Eu não consigo acreditar, Khalid murmurou, parecendo perdido. Havia uma dor em sua expressão que Amina não conseguia ignorar. Era como se, de repente, ele estivesse perdendo tudo o que dava sentido à sua vida. Você precisa me ouvir, insistiu Layla, a voz trêmula. O verificador de segurança, o seu amigo, Nasser, ele está envolvido. Na verdade, ele foi quem começou tudo. Amina sentiu o estômago revirar. Nasser? Seu coração batia acelerado. E a sala parecia girar. Khalid o considerava um aliado, um amigo. Como pode isso? Chega! Khalid gritou, a raiva dominando. Chega de mentiras. Você estava a par de tudo isso. Como pôde? Amina se afastou lentamente, o pânico crescendo dentro dela. O que estava acontecendo? O chão sob seus pés parecia cambalear. As pessoas confiáveis. Os laços de amizade. Tudo isso ruindo em frações de segundos. Olhos arregalados, murmúrios por todo o salão. Eu vou encontrar Nasser, Khalid disse, sua voz agora fria, calculada. Vou acabar com isso. Você não pode fazer isso. Amina finalmente falou, sentindo uma onda de coragem. E se ele não for o único? Pode haver mais pessoas envolvidas. Khalid a olhou, sua raiva temporariamente transformada em confusão. A expressão dele revelava um turbilhão de emoções. O que você quer dizer? Ele questionou, um fio de dúvida na voz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos neles. A tensão pendia no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Amina sabia que suas palavras poderiam ser perigosas, mas precisava avisá-lo. Khalid, não confia apenas em Layla. A frase ficou presa na garganta.
Um estalo ecoou e, de repente, as lanternas do palácio começaram a piscarejar. Uma sombra apareceu na porta do salão. Era Nasser, com um sorriso traiçoeiro que não prometia nada bom. Ah, Khalid, você realmente deveria ter cuidado com quem confia. Sua voz era calma, mas carregava um veneno. O coração de Amina disparou. O tempo parecia ter parado e a cena se volveu um congelamento. A fatá na garganta, os olhares se cruzando. O que você veio fazer aqui? Khalid indagou, seu tom mais ameaçador do que nunca. Nasser deu um passo à frente e o chão parecia ruir sob os pés de Amina. Uma revelação, uma traição que ela nunca poderia imaginar. E no cerne da situação, a verdade mais devastadora ainda estava por vir. A tensão se espalhou pelo salão como um vapor ardente. Nasser cruzou os braços e sorriu, o olhar triunfante. O ambiente pesava e Amina podia sentir seu coração disparar. As palavras de Layla ainda ecoavam em sua mente. A traição estava ali, bem diante deles. Ah, Khalid, você realmente deveria ter cuidado com quem confia. Nasser repetiu, sua voz suave como veneno. O sheik bilionário se aproximou, o rosto endurecido em uma expressão de raiva. A fúria que emanava dele era palpável. Amina queria gritar, mas a voz ficou presa na garganta. O que você quer aqui, Nasser? Perguntava. A cada palavra saindo de seus lábios, a determinação de um líder surgia. O sorriso do traidor se ampliou. Ele sabia que tinha o controle da situação, e isso o deixava ainda mais arrogante. Venho apenas lembrar você de que o verdadeiro inimigo está mais perto do que imagina. Nasser disse, os olhos cintilando. Os murmúrios ao redor deles cresciam. Os guardas trocavam olhares confusos. Amina sentia o pano que antes tinha nas mãos, agora uma âncora pesada. Ela não sabia mais quem confiar. Khalid, forte e decidido, estava à beira de um colapso emocional. O que você fez, Nasser? O sheik exigiu, a voz fervendo. Tudo o que precisei e que você me deixou fazer. Você se cercou de pessoas que não valem nada. Layla. Nasser olhou para a governanta com desprezo. Ela não é uma amiga. Nunca foi. Khalid trocou olhares rápidos com Layla. A traidora, a mulher que havia sido sua aliada por tanto tempo, agora parecia a imago de um pesadelo. Amina poderia ver a dor nos olhos do sheik. Era um golpe desferido em seu coração. Você é um covarde! Amina não pôde se segurar. A raiva a tinha tomado de assalto. Por quê? O que ganha com isso? O olhar de Nasser se voltou para Amina, e ela sentiu um frio correr por sua espinha. Havia um brilho maligno em seus olhos. Ah, minha cara, você não sabe. Ele deu uma risada seca. Khalid tem muitas escolhas, mas escolhas erradas podem levá-lo à ruína. Está confundindo os lados, Nasser. Khalid interrompeu a voz firme, mas Amina notou o tremor em suas mãos. O que sabe? Nasser deu um passo à frente, a fofoca se transformando em realidade. Digamos que todos têm um preço, até mesmo você, Khalid. E você não imagina o que eu sei sobre sua família. Segredos que você jamais deveria conhecer. Amina congelou. O que ele estava insinuando? As palavras a atormentavam, um eco ensurdecedor. O que Nasser sabia poderia não afetar apenas o sheik, mas todo o seu mundo. Você não pode fazer isso! Khalid gritou, a voz carregada de emoção. Mas a incerteza havia se instalado. Nasser inclinou a cabeça.
Você não pode proteger todos, Khalid. O famoso sheik bilionário não pode salvar a si mesmo. Você é apenas um peão no meu tabuleiro. Amina começou a sentir uma pressão se intensificando. Não era só uma questão de traição. Havia algo mais. As palavras de Nasser estavam recheadas de significado. O ar parecia faltar, e ela percebeu que os rostos dos guardas tinham um misto de medo e expectativa. Chega! Khalid rugiu, mas sua raiva era uma correnteza controlada. Diga logo o que você sabe. A resposta está mais próxima do que parece, e menos segura ainda. Nasser deu um sorriso sinistro. O fogo na refinaria não foi acidental, e eu não estou sozinho. A verdadeira fonte da traição está bem ao seu lado. Amina arregalou os olhos. As palavras de Nasser ecoaram em sua mente, como um balde de água gelada. O que você quer dizer? Khalid sussurrou, já perdendo o controle. A incredulidade tingia sua voz. A resposta é simples. Nasser se inclinou mais perto, como se estivesse revelando um segredo obscuro. Amina, você é a chave. A sala ficou em um silêncio de morte. Todos olharam para Amina, e ela sentiu o mundo desabar ao seu redor. O olhar de Khalid a perfurava, dúvida e confusão misturadas. Sussurros cresceram, vozes trêmulas e o horror começando a se espalhar. O que você quer dizer? Amina questionou, o pânico crescendo em seu coração. Nasser só sorriu, e no próximo instante, um estrondo ecoou e a luz das lanternas se apagou completamente. A escuridão tomou conta do salão, e gritos se ergueram, todos presos na incerteza. O que Nasser realmente queria? O que Amina tinha a ver com tudo isso? E quando a luz voltasse, quem teria sobrevivido? A escuridão envolveu o salão, como um manto sufocante. Os gritos ecoavam, e a confusão tomou conta de todos. Amina, apesar do medo, buscou por Khalid com os olhos, mas a escuridão tornara tudo um borrão de sombras. Khalid! Ela gritou, a voz embargada, mas não houve resposta. O pânico apertou seu peito. O que Nasser tinha em mente? Um clamor cresceu, misturando-se aos sons do barulho de coisas caindo, pessoas se movendo apressadas. O cheiro de fumaça começou a invadir, um prenúncio de caos iminente. Amina sentiu o chão se agitar sob seus pés, e um frio cortante a acometeu. O que está acontecendo? Gritou Leila, sua voz desgastada pela tensão. Calma, ordenou um dos guardas, tentando controlar a situação. Então um clarão iluminou o ambiente, quase que ofuscando Amina. Era um súbito lampejo de luz que revelava as expressões aterrorizadas ao seu redor. Khalid estava diante de Nasser, o olhar determinado, mais ofensivo do que nunca. O traidor parecia divertido, como se visse um jogo se desenrolando. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar, Nasser disse, rindo de um jeito desprezível. As palavras saíam como veneno, minando a confiança de todos. Khalid avançou, mas na mesma fração de segundo, Amina teve uma intuição. Algo não estava certo. Ela olhou novamente para Nasser e seu olhar encontrou um brilho astuto. Você? Balbuciou ela, lembrando-se de algo que ouvira antes. O incêndio. Você não estava apenas ameaçando. Foi você quem planejou tudo isso. Nasser riu mais uma vez, mas dessa vez era uma risada fria, cortante. Em sua expressão havia uma satisfação sádica. E você finalmente entendeu. Que desperdício achar que estava seguro. A verdade é que eu sempre estive mais perto do que imagina. As palavras reverberaram,
cada sílaba um golpe. Amina sentiu um impacto na alma. Nasser tinha estado ali, sempre observando, manipulando as situações, fazendo de todos seus peões. Você não pode fazer isso. Khalid vociferou, os olhos ardendo em fúria. O que está tentando alcançar? Nasser inclinou a cabeça, ironia nos lábios. O que sempre quis, o poder. E quem melhor para isso do que você? Ele deu um passo adiante, e o ambiente pareceu congelar. Para ser franco, Khalid, você não é mais do que um obstáculo. E eu estou aqui para me livrar dele. A sala tremeu com a intensidade das palavras. A sensação de traição era uma lâmina cravada em cada presente. Aminah fixou os olhos em Layla, seu coração apertado. Ela estava em choque, mas Nasser havia dito a verdade sobre a governanta. Você sabia, não sabia? Aminah perguntou, seu tom quase um sussurro. Layla desviou o olhar, e nesse instante Aminah compreendeu. As peças começaram a se encaixar. Eu sou uma peça no seu jogo. A governanta murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu fiz o que achei que tinha que fazer para proteger você, Khalid. Amina nunca pudera imaginar que a vulnerabilidade de Layla escondia uma traição tão profunda. Como poderia? A dor no coração do sheik era palpável, e ele olhou para Amina, a busca de compreensão em seus olhos. Então tudo que eu construí, Khalid disse, a voz arrastada por um lamento. O que eles estavam prestes a perder? Nasser tinha uma expressão triunfante. Ele estava prestes a conseguir o que queria. E isso era tudo o que importava para ele. O show apenas acabou de começar, ele declarou, sua risada ecoando. Amina sentiu um arrepio. A intensidade da traição expelia a esperança. E, de repente, um estrondo preencheu o ar. Uma explosão distante, vibrando nas paredes. Era tudo real. Era tudo um pesadelo. O que foi isso? Alguém gritou no meio da confusão. E então, como se a noite quisesse responder, mais explosões sucederam. O chão começou a tremer e os gritos aumentaram. Temos que sair daqui, Khalid ordenou, a urgência em sua voz. A energia que antes o dominava, agora era pura proteção. Ele se virou para Amina, e havia um frenesi em seu olhar. Você está comigo ou não? Ele perguntou, e a pressão novamente subiu. Mas antes que pudesse responder, a porta do salão foi arrombada. A sombra de um homem apareceu, mas não era um guardatório. Era um desconhecido, com uma arma em punho. O pânico tomou conta de Amina novamente. O que mais poderia acontecer? Nunca deveriam ter subestimado o que estava à espreita. Ele gritou, a atmosfera elétrica. Amina sabia que a verdade estava prestes a se revelar. E a pergunta a assombrava. Quem sairia vivo dessa? A escuridão envolveu o salão como um manto sufocante. Os gritos ecoavam, e a confusão tomou conta de todos. Amina, apesar do medo, buscou por Khalid com os olhos. Mas a escuridão tornara tudo um borrão de sombras. Khalid! Ela gritou, a voz embargada, mas não houve resposta. O pânico apertou seu peito. O que Nasser tinha em mente? Um clamor cresceu, misturando-se aos sons do barulho de coisas caindo, pessoas se movendo apressadas. O cheiro de fumaça começou a invadir, um prenúncio de caos iminente. Amina sentiu o chão se agitar sob seus pés, e um frio cortante a acometeu. O que está acontecendo? Gritou Layla, sua voz desgastada pela tensão. Calma! Ordenou um dos guardas, tentando controlar a situação. Então,
Um clarão iluminou o ambiente, quase que ofuscando a mina. Era um súbito lampejo de luz, que revelava as expressões aterrorizadas ao seu redor. Khalid estava diante de Nasser, o olhar determinado, mais ofensivo do que nunca. O traidor parecia divertido, como se visse um jogo se desenrolando. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar, Nasser disse, rindo de um jeito desprezível. As palavras saíam como veneno, minando a confiança de todos. Khalid avançou, mas na mesma fração de segundo, Amina teve uma intuição. Algo não estava certo. Ela olhou novamente para Nasser, e seu olhar encontrou um brilho astuto. Você, balbuciou ela, lembrando-se de algo que ouvira antes. O incêndio. Você não estava apenas ameaçando. Foi você quem planejou tudo isso. Nasser riu mais uma vez, mas dessa vez era uma risada fria, cortante. Em sua expressão havia uma satisfação sádica. E você finalmente entendeu. Que desperdício achar que estava seguro. A verdade é que eu sempre estive mais perto do que imagina. As palavras reverberaram, cada sílaba um golpe. Amina sentiu um impacto na alma. Nasser tinha estado ali, sempre observando, manipulando as situações, fazendo de todos seus peões. Você não pode fazer isso. Khalid vociferou, os olhos ardendo em fúria. O que está tentando alcançar? Nasser inclinou a cabeça, ironia nos lábios. O que sempre quis. O poder. E quem melhor para isso do que você? Ele deu um passo adiante, e o ambiente pareceu congelar. Para ser franco, Khalid, você não é mais do que um obstáculo. E eu tô aqui para me livrar dele. A sala tremeu com a intensidade das palavras. A sensação de traição era uma lâmina cravada em cada presente. Amina fixou os olhos em Layla, seu coração apertado. Ela estava em choque, mas Nasser havia dito a verdade sobre a governanta. Você sabia, não sabia? Amina perguntou, seu tom quase um sussurro. Layla desviou o olhar. E nesse instante, Amina compreendeu. As peças começaram a se encaixar. Eu sou uma peça no seu jogo. A governanta murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu fiz o que achei que tinha que fazer para proteger você, Khalid. Amina nunca pudera imaginar que a vulnerabilidade de Layla escondia uma traição tão profunda. Como poderia? A dor no coração do sheik era palpável, e ele olhou para Amina. A busca de compreensão em seus olhos. Então tudo o que eu construí, Khalid disse, a voz arrastada por um lamento. O que eles estavam prestes a perder? Nasser tinha uma expressão triunfante. Ele estava prestes a conseguir o que queria. E isso era tudo o que importava para ele. O show apenas acabou de começar, ele declarou, sua risada ecoando. Amina sentiu um arrepio. A intensidade da traição expelia a esperança. E, de repente, um estrondo preencheu o ar. Uma explosão distante, vibrando nas paredes. Era tudo real. Era tudo um pesadelo. O que foi isso? Alguém gritou no meio da confusão. E então, como se a noite quisesse responder, mais explosões sucederam. O chão começou a tremer, e os gritos aumentaram. Temos que sair daqui, Khalid ordenou, a urgência em sua voz. A energia que antes o dominava, agora era pura proteção. Ele se virou para Amina, e havia um frenesi em seu olhar. Você está comigo ou não? Ele perguntou, e a pressão novamente subiu. Mas antes que pudesse responder, a porta do salão foi arrombada. A sombra de um homem apareceu,
Mas não era um guardatório. Era um desconhecido, com uma arma em punho. O pânico tomou conta de Amina novamente. O que mais poderia acontecer? Nunca deveriam ter subestimado o que estava à espreita. Ele gritou. A atmosfera elétrica. A cada palavra, Amina sentiu o nó na garganta apertar. A iluminação ao redor piscava, revelando a tensão nos rostos dos presentes. O desconhecido se movia com confiança, e a pistola em sua mão era um sinal da guerra que se aproximava. "Quem é você?" gritou Khalid, a determinação na voz escondendo a vulnerabilidade que ele queria controlar. Amina viu os olhos do sheik se estreitarem. O homem avançou, sorrindo malignamente, como se estivesse executando uma exibição. Era uma ameaça viva, um desastre anunciado. "Eu sou a pessoa que você deixou de lado, Khalid. Você se esqueceu de mim, mas estou aqui para lembrá-lo de quem realmente manda." O homem se apresentou como se fosse um espectro do passado. Amina ficou paralisada. Essa voz era familiar. Um misto de medo e reconhecimento a invadiu. Como ele poderia estar aqui? "Ah, mas não somos apenas fantasmas. Estamos muito vivos e prontos para tocar a campainha da sua ruína." O desconhecido desafiou. As palavras cortavam o ar como uma lâmina. Amina viu a expressão de Khalid mudar, e a tristeza se transformou em uma tempestade dentro dele. Quem era este homem? "Isso não faz sentido", Khalid disse, a confusão misturando-se à raiva. "O que você quer?" "O que sempre quis. A destruição de tudo o que você ama." O sorriso do homem era sinistro. "E você, meu amigo, é o primeiro da lista." O salão parecia desmoronar. Os gritos aumentavam. O pânico se espalhava. E Amina se perguntava se o caos seria o fim ou apenas um novo começo. O que aconteceria agora? O que mais poderia ser revelado naquele momento de total desespero? E a sombra próxima a Amina se movia. Uma nova presença estava chegando. Ela olhou para trás e seu coração afundou. O que era esta ameaça ainda desconhecida? As revelações estavam longe de acabar. E a noite estava apenas começando. A escuridão envolveu o salão como um manto sufocante. Os gritos ecoavam. E a confusão tomou conta de todos. Amina, apesar do medo, buscou por Khalid com os olhos, mas a escuridão tornara tudo um borrão de sombras. "Khalid!" ela gritou, a voz embargada, mas não houve resposta. O pânico apertou seu peito. O que Nasser tinha em mente? Um clamor cresceu, misturando-se aos sons do barulho de coisas caindo, pessoas se movendo apressadas. O cheiro de fumaça começou a invadir, um prenúncio de caos iminente. Amina sentiu o chão se agitar sob seus pés, e um frio cortante a acometeu. "O que está acontecendo?" gritou Laila, sua voz desgastada pela tensão. "Calma!" ordenou um dos guardas, tentando controlar a situação. Então, um clarão iluminou o ambiente, quase que ofuscando Amina. Era um súbito lampejo de luz, que revelava as expressões aterrorizadas ao seu redor. Khalid estava diante de Nasser, o olhar determinado, mais ofensivo do que nunca. O traidor parecia divertido, como se visse um jogo se desenrolando. "Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar", Nasser disse, rindo de um jeito desprezível. As palavras saíam como veneno, minando a confiança de todos. Khalid avançou,
mas na mesma fração de segundo, Amina teve uma intuição. Algo não estava certo. Ela olhou novamente para Nasser e seu olhar encontrou um brilho astuto. Você, balbuciou ela, lembrando-se de algo que ouvira antes. O incêndio. Você não estava apenas ameaçando. Foi você quem planejou tudo isso. Nasser riu mais uma vez, mas dessa vez era uma risada fria, cortante. Em sua expressão havia uma satisfação sádica. E você finalmente entendeu. Que desperdício achar que estava seguro. A verdade é que eu sempre estive mais perto do que imagina. As palavras reverberaram. Cada sílaba um golpe. Amina sentiu um impacto na alma. Nasser tinha estado ali, sempre observando. Olhos em Layla, seu coração apertado. Ela estava em choque, mas Nasser havia dito a verdade sobre a governanta. Você sabia, não sabia? Amina perguntou, seu tom quase um sussurro. Layla desviou o olhar, e nesse instante Amina compreendeu. As peças começaram a se encaixar. Eu sou uma peça no seu jogo. A governanta murmurou, as lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Eu fiz o que achei que tinha que fazer para proteger você, Khalid. Amina nunca pudera imaginar que a vulnerabilidade de Layla escondia uma traição tão profunda. Como poderia? A dor no coração do sheik era palpável, e ele olhou para Amina, a busca de compreensão em seus olhos. Então tudo que eu construí, Khalid disse, a voz arrastada por um lamento. O que eles estavam prestes a perder. Nasser tinha uma expressão triunfante. Ele estava prestes a conseguir o que queria. E isso era tudo o que importava para ele. O show apenas acabou de começar, ele declarou, sua risada ecoando. Amina sentiu um arrepio. A intensidade da traição expelia a esperança. E de repente, um estrondo preencheu o ar. Uma explosão distante, vibrando nas paredes. Era tudo real. Era tudo um pesadelo. O que foi isso? Alguém gritou no meio da confusão. E então, como se a noite quisesse responder, mais explosões sucederam. O chão começou a tremer, e os gritos aumentaram. Temos que sair daqui, Khalid ordenou, a urgência em sua voz. A energia que antes o dominava agora era pura proteção. Ele se virou para Amina, e havia um frenesi em seu olhar. Você está comigo ou não? Ele perguntou, e a pressão novamente subiu. Mas antes que pudesse responder, a porta do salão foi arrombada. A sombra de um homem apareceu, mas não era um guardatório. Era um desconhecido, com uma arma em punho. O pânico tomou conta de Amina novamente. O que mais poderia acontecer? Nunca deveriam ter subestimado o que estava à espreita. Ele gritou, a atmosfera elétrica. A cada palavra, Amina sentiu o nó na garganta apertar. A iluminação ao redor piscava, revelando a tensão nos rostos dos presentes. O desconhecido se movia com confiança, e a pistola em sua mão era um sinal da guerra que se aproximava. Quem é você? Gritou Khalid, a determinação na voz escondendo a vulnerabilidade que ele queria controlar. Amina viu os olhos do sheik se estreitarem. O homem avançou, sorrindo malignamente, como se estivesse executando uma exibição. Era uma ameaça viva, um desastre anunciado. Eu sou a pessoa que você deixou de lado, Khalid. Você se esqueceu de mim, mas estou aqui para lembrá-lo de quem realmente manda. O homem se apresentou como se fosse o espectro do passado. Amina ficou paralisada. Essa voz era familiar, um misto de medo e reconhecimento a invadiu. Como ele poderia estar aqui? Ah, mas não somos apenas fantasmas. Estamos muito vivos e prontos para tocar a campainha da sua ruína. O desconhecido desafiou. As palavras cortavam o ar como uma lâmina. Amina viu a expressão de Khalid mudar,
e a tristeza se transformou em uma tempestade dentro dele. Quem era este homem? Isso não faz sentido, Khalid disse, a confusão misturando-se à raiva. O que você quer? O quê? Sempre quis. A destruição de tudo que você ama. O sorriso do homem era sinistro. E você, meu amigo, é o primeiro da lista. O salão parecia desmoronar. Os gritos aumentavam, o pânico se espalhava, e Amina se perguntava se o caos seria o fim ou apenas um novo começo. O que aconteceria agora? O que mais poderia ser revelado naquele momento de total desespero? E a sombra próxima a Amina se movia. Uma nova presença estava chegando. Ela olhou para trás e seu coração afundou. O que era esta ameaça ainda desconhecida? As revelações estavam longe de acabar e a noite estava apenas começando. Espera, isso não pode estar acontecendo, gritou Khalid, enquanto o homem desconhecido se aproximava ainda mais. E em um movimento rápido, ele girou, estendendo a mão em direção a Amina. Você realmente acreditou que poderia escapar? Ele riu, o som ecoando, cru como aço. Você é a chave, e a sua história é mais sombria do que qualquer um pode imaginar. Uma onda de tensão tomou conta do ambiente. Amina sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo. O que ele queria dela? O que significava ser a chave? Os rostos ao redor dela estavam pálidos, os olhos arregalados. A sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada era opressiva. Ninguém se atrevia a respirar. Os murmúrios pararam. Todos pareciam ansiosos. Khalid tentava se mover, mas a insegurança o mantinha preso. O desconhecido não se conteve. Você acha que conhece essa mulher? Ele se virou, apontando o dedo para Khalid, a fúria borbulhante, mas com um tom de desprezo. Ela não é quem você pensa. Amina se perguntava como tudo aquilo poderia se tornar ainda mais confuso. O que ele estava insinuando? As palavras pesavam no ar, quase tangíveis. O que você quer dizer? Khalid exigiu, a voz fervendo com incredulidade. Amina respirou fundo, sua mente girando. Nasser estava usando todos aqueles segredos obscuros. Mas o que mais estavam escondendo? Amina, você escondeu de todos nós, o desconhecido exclamou, e a sala tremeu com sua acusação. Os olhos dele se ergueram, pesados de expectativa. Amina poderia provar o que era verdade, mas agora o peso da revelação parecia muito maior. Não, Khalid murmurou, a negação pura cruzando seu rosto. Você não pode estar falando sério. Amina interrompeu, o coração batendo descontrolado. Eu não fiz nada. Mas a intensidade da cena seguia em frente, e as palavras, uma a uma, estavam se consumindo. E a última explosão da noite fez o salão tremer mais uma vez. A escuridão tomou conta e tudo explodiu em uma cacofonia de ruídos e luzes. Amina sabia que enquanto as chamas se espalhavam, a verdade ainda estava por vir. E a pergunta perfurava o ar como uma lança. Quem você realmente é, Amina? E nessa fumaça e confusão, tudo poderia mudar de uma vez por todas. A escuridão tomou conta e o salão gritou em agonia. A fumaça começava a invadir os pulmões de Amina, enquanto seus instintos lutavam para manter a calma. Os rostos ao redor dela eram máscaras de medo e desespero. Amina, o que você está escondendo? A voz do homem desconhecido reverberava, cortando a tensão como uma faca. Khalid se movia em direção a ela,
Seus olhos, fervendo de confusão e raiva, buscavam respostas. Amina sentia o coração disparar. O que ele queria dizer? Eu não estou escondendo nada! Amina gritou, a voz embargada, desafiando a pressão que a envolvia. Você pode não saber. O desconhecido segurou o olhar dela, um brilho maligno nos olhos. Mas você é parte de uma trama muito maior do que imagina. Um frio percorreu a espinha de Amina. O que esse homem sabia sobre ela? O que estava escondido em seu passado? Pare com isso! Khalid gritou, sua voz ecoando no caos do salão. Ele estava pronto para confrontá-lo, mas Amina sentia que a verdade estava prestes a explodir. Tudo começa com você, Amina, disse ele, aproximando-se. Lembra da sua família? Daquela noite fatídica? O ambiente congelou. Os olhares se voltaram para Amina. Sua mente começou a girar, lembranças misturadas em labirintos de dor. Aquelas memórias há tanto enterradas voltaram, rasgando a sujeira que se acumulou ao longo dos anos. Você não. Amina tentou protestar, mas as palavras falharam. O desconhecido sorriu, satisfeito. Você é parte de uma guerra pequena. Uma guerra que sua família começou muito antes de você nascer. Você é a herdeira de um legado, de um poder, e eles estão vindo atrás de você. A fúria e o desespero trocaram de lugar no olhar de Khalid. Ele não sabia o que fazer. Amina olhou ao redor. Todos pareciam perdidos, presos entre o que sabiam e o que temiam ouvir. Amina, isso não pode ser verdade, disse Layla, seu rosto pálido e atormentado. O que ele está dizendo? Mas o homem continuou. Eles querem de volta o controle do que foi nosso, o que foi tirado deles. E você é a chave deste quebra-cabeça. O nó na garganta de Amina cresceu, e a pressão no peito doeu e queimou. Seu passado estava mais próximo do que jamais imaginou. Não, isso não faz sentido. Khalid explodiu, os olhos fixos no rosto do homem. Você está mentindo. Eu nunca minto, ele respondeu, o tom desdenhoso. Mas você vai perceber. Uma nova explosão fez o chão tremer again. O barulho abafou tudo. A fumaça se intensificou, a luz piscou. As sombras se moviam rapidamente ao redor deles, e a sensação de pânico aumentava. Temos que sair. Amina gritou, o medo se solidificando. O que mais poderia acontecer? Naquela noite, não podemos deixar que ela vá. Nasser apareceu, rosto pálido, o olhar furioso. Amina sentiu um frio cortante. O que aquele homem queria dela, afinal? Você não pode levá-la. Khalid posicionou-se na frente dela, pronto para proteger. Nasser então deu um sorriso torto, um vislumbre de um plano maligno. Ah, mas isso não é só sobre você e ela. É muito maior. Ele se virou para Amina. Você realmente não sabe quem você é. Para com isso! Amina gritou, mas cada palavra se despedaçava em sua boca. O que mais ainda poderia ser revelado? E antes que pudesse responder, o desconhecido soltou uma risada, gélida como aço. Então saiba, Amina, eles vêm, e você não estamos prontas. A sala estava em ruínas. Os gritos ecoavam. O chão tremia sob os pés de todos, e no fundo, a mais sombria das verdades pairava no ar. Uma verdade que poderia mudar tudo. A sombra do desconhecido avançou, e no último instante, ele apontou para Amina. A sua escolha definirá o seu destino, e talvez o de todos nós. Uma nova onda de medo a envolveu. O que ela faria? Qual seria sua escolha?
E no cerne da tempestade, ela se perguntou o que realmente significava ser a chave. No momento em que a luz vacilou novamente, tudo parecia girar. O que mais estava por vir? E quem realmente estava no controle? A escuridão tomou conta, e o salão gritou em agonia. A fumaça começava a invadir os pulmões de Amina, enquanto seus instintos lutavam para manter a calma. Os rostos ao redor dela eram máscaras de medo e desespero. Amina, o que você está escondendo? A voz do homem desconhecido reverberava, cortando a tensão como uma faca. Khalid se movia em direção a ela. Seus olhos, fervendo de confusão e raiva, buscavam respostas. Amina sentia o coração disparar. O que ele queria dizer? Eu não estou escondendo nada! Amina gritou, a voz embargada, desafiando a pressão que a envolvia. Você pode não saber. O desconhecido segurou o olhar dela, um brilho maligno nos olhos. Mas você é parte de uma trama muito maior do que imagina. Um frio percorreu a espinha de Amina. O que esse homem sabia sobre ela? O que estava escondido em seu passado? Pare com isso! Khalid gritou, sua voz ecoando no caos do salão. Ele estava pronto para confrontá-lo, mas Amina sentia que a verdade estava prestes a explodir. Tudo começa com você, Amina, disse ele, aproximando-se. Lembra da sua família? Daquela noite fatídica? O ambiente congelou. Os olhares se voltaram para Amina. Sua mente começou a girar. Lembranças misturadas em labirintos de dor. Aquelas memórias há tanto enterradas voltaram, rasgando a sujeira que se acumulou ao longo dos anos. Você não... Amina tentou protestar, mas as palavras falharam. O desconhecido sorriu, satisfeito. Você é parte de uma guerra, pequena. Uma guerra que sua família começou muito antes de você nascer. Você é a herdeira de um legado, de um poder. E eles estão vindo atrás de você. A fúria e o desespero trocaram de lugar no olhar de Khalid. Ele não sabia o que fazer. Amina olhou ao redor. Todos pareciam perdidos, presos, entre o que sabiam e o que temiam ouvir. Amina, isso não pode ser verdade, disse Layla, seu rosto pálido e atormentado. O que ele está dizendo? Mas o homem continuou. Eles querem de volta o controle do que foi nosso, o que foi tirado deles, e você é a chave deste quebra-cabeça. O nó na garganta de Amina cresceu e a pressão no peito doeu e queimou. Seu passado estava mais próximo do que jamais imaginou. Não, isso não faz sentido. Khalid explodiu, os olhos fixos no rosto do homem. Você está mentindo. Eu nunca minto, ele respondeu, o tom desdenhoso. Mas você vai perceber. Uma nova explosão fez o chão tremer novamente. O barulho abafou tudo. A fumaça se intensificou. A luz piscou. As sombras se moviam rapidamente ao redor deles e a sensação de pânico aumentava. Temos que sair, Amina gritou, o medo se solidificando. O que mais poderia acontecer naquela noite? Não podemos deixar que ela vá. Nasser apareceu, rosto pálido, o olhar furioso. Amina sentiu um frio cortante. O que aquele homem queria dela, afinal? Você não pode levá-la. Khalid posicionou-se na frente dela, pronto para proteger. Nasser então deu um sorriso torto, um vislumbre de um plano maligno. Ah, mas isso não é só sobre você e ela. É muito maior. Ele se virou para Amina. Você realmente não sabe quem você é. Para com isso! Amina gritou, mas cada palavra se despedaçava em sua boca. O que mais ainda poderia ser revelado? E antes que pudesse responder,
O desconhecido soltou uma risada gélida como o aço. Então saiba, Amina, eles vêm e você não está pronta. A sala estava em ruínas. Os gritos ecoavam. O chão tremia sob os pés de todos. E no fundo, a mais sombria das verdades pairava no ar. Uma verdade que poderia mudar tudo. A sombra do desconhecido avançou. E no último instante, ele apontou para Amina. A sua escolha definirá o seu destino. E talvez o de todos nós. Uma nova onda de medo a envolveu. O que ela faria? Qual seria sua escolha? No cerne da tempestade, ela se perguntou. O que realmente significava ser a chave? No momento em que a luz vacilou novamente, tudo parecia girar. E se eu disser que você não é só uma herdeira, mas também parte de algo que transcende sua própria existência? O desconhecido declarou, suas palavras pendendo no ar como uma maldição. Amina ficou paralisada, seu coração batia descompassado. O que ele queria dizer com isso? Tantas perguntas, tantas verdades não ditas. Os olhos de Khalid se arregalaram, como se ele estivesse finalmente entendendo a gravidade do que estava em jogo. A tensão no ar era palpável, e enquanto ela tentava processar tudo, as luzes começaram a piscar novamente, revelando um caminho de sombras se formando ao seu redor. Você não sabe o que está prestes a enfrentar, Amina, o homem sussurrou, quase como um aviso. E isso a deixou ainda mais confusa. O pânico subia pela sua garganta. Era como se cada palavra dele a empurrasse para o desconhecido, e ela sentia sua escolha se aproximando. O que você? Amina começou, mas a voz falhou. Uma nova explosão fez o salão tremer mais uma vez. O barulho ensurdecedor cortou a dúvida. Os rostos de todos estavam fixos nela. Os olhos de Khalid tinham dor, confusão e uma pitada de determinação. Um caos iminente cercava tudo. E no fundo daquela tempestade, outra verdade habitava, esperando para ser revelada. Uma que poderia mudar o rumo de tudo e todos. E com um clarão ofuscante, o chão sob ele se abriu, revelando um abismo profundo e escuro. Naquele instante, Amina percebeu que as consequências de suas escolhas ecoariam eternamente. E ela teve apenas um pensamento. Será que estava realmente pronta para descobrir quem era? E então, o abismo engoliu tudo. A fumaça começou a se dissipar, revelando o cenário devastado do salão. As paredes que antes eram adornadas começaram a rachar e os rostos ao redor de Amina estavam pálidos, marcados pela incredulidade e pelo medo. Khalid, de pé à sua frente, parecia estar lutando contra a tempestade emocional que o consumia. Amina, você precisa nos dizer a verdade agora, ele exclamou, a voz quase quebrando. O peso das palavras carregava o peso de um futuro incerto. Ela hesitou, o coração batendo acelerado. A verdade que revelaria mudaria tudo. Eu não sabia. Amina começou, a pressão no peito, fazendo suas palavras saírem hesitantes. Não sabia que minha família estava ligada a tudo isso. Mas se eles estão atrás de mim, precisamos agir agora. Os olhos de Nasser brilhavam com malícia, e o desconhecido ao lado dele aguardava, impaciente, como se estivesse esperando pela resposta que determinaria o destino deles. A verdade é que eles vêm, o desconhecido. Insistiu, um sorriso cruel nos lábios. Sua herança te coloca em risco, Amina. Você carrega o poder que eles anseiam.
Khalid moveu-se para frente, colocando-se entre a mina e a ameaça. Não importa o que digam, nós vamos encontrar uma saída, afirmou determinado. E enquanto a fumaça começava a clarear, uma decisão começou a tomar forma em Amina. Ela olhou para Khalid, sentindo um calor reconfortante apesar do caos. O que aconteceria com eles se decidissem lutar juntos? Eu sou a chave, murmurou, a confusão se dissipando aos poucos. Então, vamos usar isso a nosso favor. Com um movimento repentino, ela avançou em direção ao desconhecido. A adrenalina pulsava em suas veias. Se eles querem me encontrar, que venham. Estarei pronta. Um eco de murmúrios percorreu o salão. Khalid a observou, admirando sua coragem. Ele sabia que estava disposta a enfrentar o que viesse. Naquele momento, um elo se formou entre eles, mais forte do que qualquer riqueza ou poder. Então, vamos nos preparar, disse Khalid. Juntos. A fumaça começou a se dissipar totalmente, revelando os primeiros raios da manhã entrando pelas janelas quebradas. Era um novo dia, e com ele surgia uma nova esperança. Ali, no centro do caos, Amina sentiu uma chispa de determinação. A luta não seria fácil, mas ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. Enquanto o desconhecido, feições distorcidas, tentava se recompor, Amina sentiu a força do momento. Vamos! Ela gritou e todos ao seu redor se moveram em sincronia. Os passos reverberavam naquelas paredes manchadas, mas agora havia firmeza, havia fé. E enquanto se dirigiam em direção a uma nova era, um sussurro ecoou no ar. Havia mais segredos por trás daquela herança, mais do que podiam imaginar. Estamos apenas começando. Foi a última coisa que o desconhecido gritou. Seria mesmo o fim ou apenas o começo de algo ainda mais profundo? Amina sentiu o frio na espinha, mas a determinação em seu coração queimava como um farol. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o nosso algoritmo. Também inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa estar com a gente nas próximas aventuras. Não espere nem mais um segundo.